Bem-vindo todos os presentes, todos os presentes. É com muita satisfação que nós vamos iniciar essa mesa. Iremos iniciar a gravação da atividade, tá? Já iniciaram antes de eu falar, enfim. Então, com isso, consideramos que os presentes aqui concordam e nos autorizam ao uso da imagem, a voz em posterior divulgação no canal de YouTube do Centro Acadêmico, tá bom? De Psicologia da UFAM, o CAPSICO. Então, alguns avisos, eu peço que todos fiquem atentos ao uso do microfone e dos seus vídeos. Se vocês quiserem, liguem as suas câmeras, né, para os professores, para eu ver os rostinhos de vocês, para não parecer que a gente está falando com vários fantasmas, seria legal, tá bom? Então, eu vou pedir a atenção de vocês. Caso haja alguma coisa, alguma inconveniência, eu vou retirar a pessoa da sala, caso seja por vídeo, caso seja por áudio, eu vou mutá-los. Enfim, então eu peço que deem atenção a isso. Foi conversado com os professores que quando surgirem as dúvidas de vocês, eles vão falar um pouquinho, eles vão dar o aval para quando vocês puderem fazer as perguntas. Então, segurem um pouquinho que eles vão dar o momento disso acontecer. E aí, quando isso acontecer, se for muita gente, né, levantem a mãozinha, que aí eu vou dando a vez para cada um, tá bom? Então, boa mesa, é com o professor e a professora agora, que eu vou falar um pouquinho sobre o currículo deles, tá bom? Então, sobre a mesa. A pergunta que dá nome e norteia essa mesa não poderia ser mais pertinente no contexto em que vivemos, né? As discussões sobre o Sistema Único de Saúde ganham cada vez mais força em meio à pandemia e à atual crise financeira que vivenciamos. E com tantas perdas, lutos e dores irreparáveis, assim a psicologia como área de saúde, não poderia ficar de fora dos debates realizados. Temas que fogem das discussões populares são justamente o papel do psicólogo atuando na linha de frente no combate da Covid-19 e os danos causados por ela. Portanto, levantamos o questionamento: e o SUS lá tem psicólogo? E afirmamos que não só tem, mas estarão conosco trazendo experiências e relatos a respeito do trabalho necessário que realizam e sempre realizaram em conjunto com os demais profissionais da saúde. Teremos visões a partir da atenção básica da capital e do interior do estado, da atenção secundária e do que cada um deles atuam de forma profissional da psicologia, que atuarão futuramente no Sistema Único de Saúde, como já ouvimos, né, alguns já atuam. Então, para nos ajudar a responder essa questão, convidamos o professor Eduardo Honorato, psicólogo, doutor em saúde pública, saúde da criança e da mulher, com ênfase em sexualidade, reprodução, gênero e saúde pela Fiocruz. Pós-doutorando pela medicina tropical, com ênfase em infecções sexualmente transmissíveis e hepatites virais pela Fundação de Medicina Tropical. Fellowship Filadélfia, desculpem, pardon, my English, especialista em saúde da família, docência superior, produção e uso de tecnologias educacionais, epidemiologias e vigilância em saúde, e especialista em saúde mental. É concursado como especialista em saúde na Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, pela Sensa, concursado como professor adjunto na Escola Superior de Ciências da Saúde, a ESA, na Universidade do Estado do Amazonas, UEA, professor e orientador no programa de mestrado profissionalizante em saúde da família, professor colaborador do programa de mestrado e doutorado em medicina tropical, exerce as funções de coordenador de curso de especialização em saúde mental, álcool e outras drogas, coordenador do curso de especialização em sexualidade, gênero e direitos humanos e coordenador do curso de especialização em psicologia da saúde. Membro do Comitê de Ética em Pesquisa e membro parecerista da Comissão de Produtividade de Grandes Áreas, revisor de periódicos e eventos nacionais de saúde pública e psicologia, além de membro do Comitê de Assessoramento de Agências de Fomento. Foi líder do Laboratório de Pesquisa em Promoção e Educação na Saúde, o LAPES, apaixonado por cinema e pós-graduando em cinema e produção audiovisual. Suas produções e interesses em pesquisa estão voltadas principalmente para os seguintes temas: direitos humanos, sexualidade, gênero, vulnerabilidade, saúde mental e atenção psicossocial, tecnologia e inovação em educação e em saúde, e cybercultura e saúde pública e HIV/AIDS. Outra pessoa que eu acho que eu não sei se chegou ainda é o Davidson Cardoso, psicólogo formado pela UBRA Manaus, pós-graduado em psicologia hospitalar e pós-graduando em terapia cognitivo-comportamental,
Atua como psicólogo hospitalar no Hospital Dr. Hamilton Cidade e também como psicólogo na NASF, Núcleo Ampliado de Saúde da família no município de Manicoré, interior do Amazonas. E a Tilza Almeida, mestre em psicologia, especialista em psicologia da saúde, atuante no SUS, na Policlínica Cardoso Fonte, Centro de Referência de Tuberculose e Hospital Platão Araújo. Linha de frente da Covid-19, atua há 5 anos no SUS pela SES, trabalhando junto a pacientes em tratamento de tuberculose e a atenção à medicação e promoção da saúde integral. Nesse ano de 2021, atua junto à linha de frente à Covid-19 desde janeiro, fazendo atendimento a pacientes internados e em luta contra a Covid. E para a coordenação da mesa, a professora doutora Denise Gutierrez. Possui graduação em Psicologia pela Universidade de São Paulo, mestrado em Psicologia da Saúde pela Catholic University. Gente, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não vou falar esse nome. E doutorado em Saúde da Mulher e da Criança pelo Instituto Fernandes Figueira, Fiocruz. Atualmente é professora associada da Universidade Federal do Amazonas, tem experiência na área de psicologia, com ênfase em psicologia clínica, atuando principalmente nos seguintes temas: cuidados da saúde na família, intervenções com famílias e crianças nas instituições, exerce o cargo de coordenadora de tecnologia social no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, onde atua desenvolvendo projetos de inclusão social através da socialização do conhecimento científico. É autora de 4 livros na área de interface, família, saúde e de educação, bem como de diversos artigos nos tópicos suicídio entre idosos, relação de gênero e saúde, relações familiares e saúde, cuidados da saúde na família, e coordenou diversos projetos na temática da saúde da mulher, saúde da família e cuidados. Bom, considerem a mesa aberta e é com vocês, convidados. Muito bem. Boa noite primeiro, né, para todos que estão com a gente nesse momento. É muito bom estar aqui, rever queridos, né, e também estar com os acadêmicos do curso de psicologia e outros, né, de outras instituições que com certeza estão também nos prestigiando no evento de hoje. A gente optou por fazer uma dinâmica nessa mesa em que a gente possa ouvir várias vozes, né, em que as pessoas possam participar com mais liberdade. Então, a gente vai fazer algumas considerações, né, eu vou iniciar fazendo aqui algumas considerações sobre esse tema, que é um tema instigante, polêmico e amplo também, né, tem muita informação que cada expositor aqui, cada debatedor pode, com certeza, trazer elementos, né, relevantes, mas eu vou começar me lembrando das últimas décadas que a gente viveu no país, né, desde 1988, com a nossa nova Constituição, né, que a gente chama de Constituição Cidadã, já fazendo uma série de assinalamentos a mudanças que viriam depois, né? E especialmente voltadas essas mudanças, eu quero dar ênfase à questão das políticas de saúde, né? Já há décadas também, a gente tem em funcionamento, em implantação, o SUS, o Sistema Único de Saúde, né? Muito criticado, muito cheio de falhas, né? De dificuldades, né? Especialmente no que diz respeito ao acesso, e mais recentemente o que se tem questionado é muito a qualidade, né, dos serviços, naquelas áreas em que o acesso, a cobertura já foi ampliada, mas a gente vê também toda uma concepção de política de saúde que supera, né, tanto em nível nacional quanto internacional, né, e baseado também nas políticas da Organização Mundial de Saúde, vai superando aquela visão mais patologizante, centrada essencialmente na doença, né, em sinais e sintomas, e se abrindo para compreender o fenômeno da saúde, né? E eu gosto sempre de pensar no fenômeno tripartite,
saúde, doença e cuidado, né? Mas olhando essas políticas todas, olhando então a saúde como um fenômeno complexo, multifatorial, né, que envolve não apenas aspectos biológicos, mas biopsicossociais, espirituais, da estrutura e dos modelos de desenvolvimento das sociedades. Então, a gente vê um panorama muito interessante que vai abrindo, né, se a gente fizer um pouquinho dessa reconstituição histórica, vai abrindo o olhar para compreender o fenômeno da saúde, doença e cuidado como um fenômeno altamente complexo e desafiador, e que tem que ser pensado sempre dentro da cultura, tem que estar sempre situado em contexto, etc. Né? Eu faço esse preâmbulo, né, nessa fala, para a gente poder entender que essas políticas todas, elas vão gerando espaços de atuação, a partir também dessas concepções, que se a gente pensar, são inovadoras, porque elas não têm um século, né, no nosso país. Então, são inovadoras. Então, a psicologia que na sua origem foi criada enquanto profissão no nosso país para atender às elites, dentro de um modelo de atendimento individualizado, né, reproduzindo padrões europeus, né, sobretudo europeus. A psicologia também recebe os influxos de influência desse panorama geral, das novas políticas, vou chamar assim, né, de saúde, e vai sendo convocada, né, um pouco sendo convocada para adentrar esses espaços de atuação, de inovadores, fora da caixinha, e um pouco também forçando a porta para poder entrar. Essas duas coisas acontecem, né? Porque a gente entende que a psicologia, ao mesmo tempo que ela é requerida, o psicólogo, eu acho que especialmente nos últimos anos, se a gente considerar a nossa região, nunca foi tão requisitado nos seus serviços, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente tem que romper paradigmas, estar recriando, reinventando formas de atuação e interagindo também de um ponto de vista mais da militância, ou seja, da defesa de direitos da sociedade e também da militância no sentido da qualidade do serviço e da diversidade, né, de serviços que a gente pode oferecer. Então, eu acho que a gente tem que pensar a inserção do psicólogo. Se a gente olhar esse percurso histórico, a gente vai ver ganhos inequívocos, naturalmente, que a gente teve ganhos importantes nas políticas da saúde e na presença do psicólogo. Temos aqui o Honorato, que atua na rede pública, né? Não sei se a Tirza está atuando atualmente na rede pública, mas a gente tem vários colegas já, né, que vão poder trazer a fala e a experiência. Então, eu passo a bola para vocês, para continuar, talvez, a refletir um pouco mais sobre isso, e aí a gente vai conversando. Tá? Fiquem à vontade, quem estiver conosco, levante a mão e traga a sua questão para a gente dialogar. Diga, Edu. Tirza, você quer falar primeiro ou eu começo? O que você prefere? Olá, boa noite Denise, boa noite, Edu. Pode começar, Edu. Tá bom. Bom, primeiro, boa noite todo mundo. Boa noite, Denise, a Tirza, pessoal do Centro Acadêmico. Agradecer a todos pelo convite, agradecer o Vinícius, porque é sempre ele que me convence. Eu sempre brinco que eu não gosto de fazer live, eu não gosto de participar de nada, mas o Centro Acadêmico da UFO, sempre que me chamam, eu tenho essa obrigação histórica e moral por ter feito parte da instituição. Então é algo que todo ano eu acabo participando, mas obrigado pelo convite, né?
eu acho que a Denise trouxe, né, algumas informações bem interessantes, umas reflexões bem interessantes, né? Quando a gente pensa nessas questões de pandemia, né, o que está acontecendo, o quanto o SUS antes estava ameaçado, então a gente começa a entender um pouquinho que uma coisa que tem acontecido positivamente é uma valorização do Sistema Único de Saúde, porque antes o Sistema Único de Saúde era só unidade básica de saúde e o hospital que não presta. Então é o profissional que falta, e agora as pessoas começam a entender um pouquinho o princípio de universalidade, o que é o Programa Nacional de Imunização, o que são as prioridades, as listas. Então, assim, as pessoas começam a entender um pouco de saúde pública, dos conceitos básicos de universalidade, de integralidade. Então, a gente começa a ver, assim, se antes eu tinha muito medo, né, do atual governo causar um desmonte no SUS, mais do que já foi feito, eu hoje percebo que a gente tem a população do nosso lado por conta da questão da imunização. E aí, quando a gente fala, a gente se questiona, né, assim, essa psicologia, né, o psicólogo no SUS, se tem, se não tem, por que não tem, eu sempre lembro muito e gosto sempre de lembrar que, assim, a gente tem que sempre entender que esse Sistema Único de Saúde maravilhoso, essa política pública fantástica, uma das maiores do mundo e premiada, né, mundialmente, ela tem uma estratificação que é muito importante, inclusive para a gente enquanto profissionais de saúde. E acho que esse é um grande problema que a gente tem do desentendimento que os profissionais têm disso e dos gestores quando isso é aplicado à psicologia. Então, assim, vamos lembrar que a gente tem, né, a atenção básica, primária, secundária e terciária, e aí a psicologia precisa se encaixar nessa modulação do SUS, né? Se a gente tem a atenção básica e primária, que é do município, a secundária, que é do Estado, e a terciária, que é do Estado e federação, a gente precisa entender que a psicologia vai ter que transitar nessa psicologia da atenção básica, na psicologia que trabalha as questões secundárias especializadas, e a psicologia no nível terciário e até quaternário, para quem for mais especializado. E isso é fundamental para a gente conseguir entender quais são os problemas que a psicologia enfrenta hoje dentro da saúde pública. A Denise trouxe uma fala, acho que é muito importante, a questão de o quanto a psicologia ganhou nos últimos anos, se construiu enquanto profissão, fixou numa área, né, muito importante para a gente, mas a gente ainda tem muita coisa a ser discutida, né, enquanto profissionais, porque quando a gente pergunta assim, o psicólogo lá, né, tem psicólogo no SUS? Porque realmente a gente ainda, eu entendo que a gente ainda está um pouco, e aí eu estou falando da realidade do Amazonas, eu conheço algumas outras realidades, mas aqui em Manaus, principalmente, ainda tem algumas distorções de qual é a função do psicólogo que está na atenção básica, qual é a função do psicólogo que está no hospital, na policlínica, o que ele faz, quem faz o quê. Então, eu acho que é um momento que a gente tem que começar a pensar e se questionar, assim, né? Qual é o papel da psicologia, por exemplo, na atenção básica do SUS? E aí eu falo isso, como eu sou profissional da atenção básica, eu passei 10 anos numa unidade básica de saúde. Hoje estou lotado num centro especializado em pós-Covid, mas eu percebo que isso é um dos grandes problemas que a gente tem hoje, que as pessoas entenderem qual é a função do psicólogo na atenção básica. E aí é uma crítica que eu estou fazendo agora, enquanto profissional da atenção básica, é que assim, as pessoas não entendem que a minha função, isso, as pessoas, quando eu estou falando desde os gestores, dos diretores do micro, até a questão de gestão das secretarias de saúde, né? Então, assim, claro que se a gente for pegar pela história da psicologia da saúde, desculpa, gente, são os meus pequenos cachorros, quando a gente pega a questão da psicologia da saúde no Brasil, né, a gente tem questões muito complicadas em relação à psicologia hospitalar, dessa fusão da saúde com o hospitalar, do não entendimento que a psicologia da saúde é um espectro gigantesco de atuações e intervenções que não se resumem à clínica, né? E aí a gente faz um recorte, né, da região, Manaus. A psicologia aqui sempre foi muito atrelada à clínica de consultório, né? Eu sempre brinco que eu fui formado para atender no consultório no Millennium, que, né, aquela coisa. Eu fiz universidade, eu fiz a UBRA, que tinha uma visão muito psicanalítica, e a gente era formado para atender. Eu nunca estudei saúde pública na minha graduação, né? Então, assim, a gente tem que entender que na atenção básica, né, a minha função enquanto psicólogo da atenção básica, eu, Eduardo, né, como estudioso da psicologia da saúde, entendo que a minha função não é meramente clínica. E ela acaba se resumindo a isso hoje, né? Ela se resume
não estou falando resumo no sentido pejorativo, mas quando eu digo que a gestão me obriga a atender um número X de pessoas por semana ou por dia, em que eu tenho que bater meta de produção de atendimentos, tá certo? Isso me corta as pernas totalmente, enquanto psicólogo da saúde, porque eu deixo de trabalhar as questões de educação e saúde, das intervenções comunitárias, das intervenções sociais. Quando eu trabalhava numa unidade de saúde, básica de saúde, há muitos anos, eu conseguia ter uma entrada na comunidade, nas igrejas, no centro comunitário, trabalhava mesas, rodas de conversa com adolescentes sobre sexualidade, sobre preservativos, mas com o tempo, eu acho que é um entendimento político e de gestão de que o psicólogo tem que atuar na clínica. E aí, eu, Eduardo, entendo que a psicologia clínica está muito mais direcionada à questão da secundária, que é o especializado como a TIRSA, né, que é o trabalho nas policlínicas, ou os trabalhos mais especializados, enquanto a psicologia na atenção básica acaba sendo restrita a isso. E aí isso me preocupa bastante, porque a gente tem um número muito pequeno de psicólogos na atenção básica em Manaus. Eu pedi um levantamento hoje, não consegui essa informação ainda, mas a gente tem pouquíssimos psicólogos na atenção básica, e essa ideia de que todo mundo tem que fazer psicoterapia, né? Que a psicoterapia é a única forma de intervenção profissional do psicólogo. E isso me deixa bastante preocupado. Eu vou falar mais à frente algumas coisas que eu anotei aqui em relação a essas questões, mas eu acho que vai um pouquinho por aí. A gente precisa entender, se a gente está falando de psicologia da saúde, eu acho que quando a Denise coloca, né, a gente tem que entender saúde no espectro muito maior. Eu não posso reduzir a atividade profissional da psicologia no SUS como psicologia clínica. E aí, quando você pega isso, você acaba, aqui em Manaus, você tem atenção básica fazendo atendimento, atenção secundária fazendo atendimento, atenção terciária no modelo de atendimento clínico, e aí a gente se perde um pouco, porque, assim, eu preciso atender os 6, 8, 12, eu já recebi demandas de 12 atendimentos por dia, né? Eu preciso entender que, assim, o meu papel enquanto sanitarista, e eu sempre falo, eu sou sanitarista, né, é trabalhar muito mais educação em saúde, disseminação de informação, mas a gente tem uma demanda muito forte em relação a isso. Eu vou passar para a Tisa agora. A Tisa tem uma experiência secundária e terciária, né, Tisa? Então a gente consegue dialogar bastante nesse aspecto. Tisa. Olá, boa noite. Boa noite, alunos. Boa noite quem está ouvindo a gente. Boa noite para a equipe organizadora do CAPSICO. Obrigada pelo convite, né? Também tenho o mesmo sentimento do Eduardo, né? Fiz meu mestrado na UFAM, então também eu tenho, né, que estar na UFAM ajudando nessa construção. Denise, inclusive, foi minha orientadora, né? E hoje eu atuo, né, na Policlínica Cardoso Fontes. Eu sou servidora estadual, né, diferente do Edu, que é municipal. E eu estou atuando tanto na Policlínica, que é uma policlínica especialista em tuberculose. Então, com certeza, qualquer aluno hoje que esteja fazendo um curso de psicologia nunca imaginou que um psicólogo estaria trabalhando com tuberculose, né? E esse, para mim, também foi um choque quando eu entrei lá. Vão fazer 5 anos que eu estou lá agora, né? E quando eu entrei, o meu primeiro contato foi: o que eu estou fazendo aqui? É uma policlínica que só tem pacientes de tuberculose, né? De tuberculose. Inclusive, lá eu descobri que existem zilhões de tipos de tuberculose, e não só tuberculose pulmonar, que é a que a gente mais ouve falar, né? E entender esse processo, porque até então não tinha psicólogo ali dentro que fazia nenhum trabalho, né? E aí o Estado viu que seria preciso um psicólogo ali. E aí construiu o papel do psicólogo dentro do serviço de saúde, principalmente da atenção secundária, como o Edu estava falando, que não é só atendimento clínico. Os meus pacientes, eles não vão lá para fazer terapia de 40 minutos por 1 hora, né? Os meus pacientes da policlínica especificamente, eles precisam de acolhimento e de orientação sobre adesão à medicação, de como, que horas eu tomo a medicação, por que isso é importante, né? O que isso vai impactar, o que a medicação impacta nos processos psicológicos, né? Alguns tipos de medicação usados para tuberculose fazem com que pacientes desenvolvam ansiedade ou depressão, né? Então, isso tudo a gente tenta evitar com o trabalho da psicologia lá dentro. E também
desde janeiro, eu estou atuando no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, né? Que em janeiro ele estava servindo como ponto de referência de Covid, hoje não é mais, né? Está centralizado tudo no Delfina, mas de janeiro a junho a gente ficou atendendo pacientes Covid. Qual que foi o objetivo do Estado? Minha carga horária foi dobrada, como eu sou servidora, então dobraram minha carga horária e me lotaram metade do período lá eu dou plantão. Inclusive, foi por isso que eu cheguei atrasada, que eu entro 7 da manhã, saio 7 da noite, né? E lá o atendimento é totalmente diferenciado, né? Por ser uma atenção terciária, uma atenção emergencial, eu atendo pacientes nos leitos, né? De forma muito rápida, tá? Então, hoje eu atendo um paciente que está com sintomas ansiosos, converso com o médico, peço uma avaliação, talvez, com o uso de um ansiolítico por conta do processo de internação, mas no meu próximo plantão, que é na quinta, ele não está mais lá, né? Então, essa dinâmica que o psicólogo agora está inserindo é muito importante. Eu gosto muito de falar também que eu não sou psicóloga hospitalar, eu sou psicóloga da saúde, tá? Então, eu atuo junto para desenvolver, né, para fazer crescer a psicologia da saúde. Eu não trabalho os processos hospitalares, né? Eu trabalho as questões de promoção de saúde dentro, por exemplo, do pronto-socorro, né? O que a gente, no processo da Covid, eu entrei lá um dia após a falta do oxigênio em Manaus, né? Foi dia 18 foi a falta de oxigênio, né? Em Manaus teve toda aquela terror que a gente vivenciou. Dia 19 eu comecei a trabalhar lá. E a gente percebia assim, o quanto tanto profissionais quanto pacientes estavam em processo de sofrimento psíquico. Não era só o adoecimento por conta do Covid, né? Então, nesse momento, a gente começou a atender tanto pacientes quanto os próprios profissionais da unidade, né? E aí, lá dentro do Platão, a gente faz esse serviço. Hoje, nós somos 6 psicólogos atuantes dentro do Platão Araújo, psicólogos plantonistas, né? E a gente faz esse trabalho de promover saúde mental dentro do serviço, né? Hoje, inclusive, a gente foi convidado essa semana para dar uma palestra da Semana da Psicologia, primeira semana de psicologia do Platão Araújo, porque até então também estava sem psicólogo lá. E aí, assim, mas a gente vai fazer, né, Semana da Psicologia, só tem 6 psicólogos, somos nós, né? Só que a palestra não é pra gente, né? A gente começou, eu fiz hoje uma roda de educação em saúde para falar da importância do acolhimento e da humanização, que a gente vê que os profissionais pecam muito, por exemplo, né? Que a gente tem muita reclamação, nós psicólogos que conversamos com o paciente de fato, que ouvimos, né? A gente ouve muito reclamação do tipo, equipe de enfermagem não atende bem, a galera é mal-humorada, maltrata o paciente, né? E aí a nossa ideia de trazer a Semana da Psicologia é fazer com que a gente seja parceiro, principalmente dos enfermeiros e dos técnicos do hospital que a gente trabalha, para que eles entendam que acolhimento, saúde mental e humanização não é só trabalho da psicologia, né? É trabalho de todo profissional que está ali dentro, tá? E quando a gente ouve também falar isso já tem psicólogo, a primeira coisa que deve vir na cabeça de vocês enquanto aluno é que só tem psicólogo no CAPS, que foi o que eu aprendi na minha graduação 10 anos atrás, né? Só tem psicólogo no CAPS, né? Mas essa não é verdade, como o Edu bem falou, a gente tem psicólogos nas nossas 3 esferas, atenção primária, atenção básica, secundária, policlínica e nos grandes hospitais, e são 3 trabalhos totalmente diferentes, né? O Edu trabalha com prevenção, né? Na atenção secundária, que é o meu trabalho com meus pacientes de tuberculose, o que eu mais trabalho é adesão à medicação. Inclusive, o meu tema de mestrado, a minha defesa de mestrado junto com a Denise foi sobre adesão à medicação, porém com pacientes HIV. E agora eu trabalho adesão com pacientes de tuberculose, por ser uma doença de longo tratamento, que pode levar de 6 meses a 2 anos, né? Isso gera impactos emocionais e psicológicos, né? E no hospital, atendimento dos meus pacientes em internação. E é isso, mais ou menos, o que eu faço. Não tô te ouvindo, Denise. Denise, está desligado o microfone. É verdade, esqueci. Eu consultei agora a Nayandra, minha ex-orientanda também do mestrado, e ela me informou o seguinte, ela é uma gestora de serviço de saúde, né?
Ela Eu acho que disse que na Sensa. pela prefeitura, isso, atuam os psicólogos em UBSs ampliadas, CAPs, maternidade, policlínicas, consultórios de rua, e no estado atuam em policlínicas, hospitais, maternidades, CAPs, CPR e CRDQ. É o CRDQ, o Centro de Dependência Química, né? Pronto. E o número exato, ela não soube me informar, o número exato que existe na rede. Mas é um número bastante expressivo, embora insuficiente. Eu Na acho, verdade, Denise, eu acho que a gente não chega nem a 30 na Sensa. E no estadual, eu acho que a gente não chega a 50. O estadual, eles chamaram 54 no último concurso, mas aí tiveram as aposentadorias, os óbitos, mas é um número muito pequeno ainda. Muito, a gente muito, talvez muito. possa pensar em 100 profissionais, porque existem aqueles com contratos temporários, que não são concursados e que não são muito, digamos assim, formalmente contratados, mas que trabalham por prestação de serviços, coisas assim, não tem? Na prefeitura não pode. No estado tem agora 30 e poucos que são contratados nesse contrato que a TISA participa, nessa categoria. Alguns são dobrados e alguns poucos foram contratados no processo, né? Tem essa. Eu sei que na Sensa nós somos todos concursados, somos todos, e a Sensa não tem contrato. Mas além dos concursados, a gente tem uma questão que muitos na Sensa, que são concursados como psicólogos, estão em cargos de gestão e administração. Então a gente tem vários, tenho vários amigos, a Nayandra está em gestão, a Vivian está em gestão, pessoas que foram ocupando cargos, né, por conta da qualificação deles, e aí a gente acaba reduzindo a quantidade. Só para vocês terem uma ideia, eu passei 8 anos trabalhando numa UBS, aqui na Zona Oeste, e eu era o único psicólogo de toda a Sensa lotado em uma UBS. Os demais estavam no CAPS, aí tem a maternidade Moura Tapajós, que é uma maternidade municipal, mas aí você tem alguns localizados no NASF, aqui ou ali, mas não tem muitos. Agora temos 2 no centro de Covid, né? Mas quando a gente pega a rede de saúde mental, né, do município, que não se limita ao CAPS, ela é muito embrionária. Eu acho que você não consegue ter 8 unidades que tem um psicólogo. Eu tenho uma listagenzinha, tem 8 psicólogos que não tem. Na cidade. Eu vou fazer só uma provocação, a questão que a Tisa falou agora, o trabalho dela, que é assim, quando ela falou a questão da adesão, que ela trabalha com adesão, eu nunca estudei adesão na minha graduação. Nunca estudei o que era adesão ao tratamento. Eu fui aprender as questões de adesão quando eu comecei a dar aula na enfermagem, porque os enfermeiros dominam muito a adesão. E é para a gente começar a refletir o quanto a nossa graduação tem nos preparado para isso, né? E eu falo porque, assim, eu fui professor da Tisa da graduação. Os nossos cursos acabam promovendo uma ideia de psicologia clínica, e aí eu sempre brinco isso daquela psicologia que usa jaleco. Você nunca vai me ver de jaleco, eu não tenho jaleco, eu tenho um jaleco velho aqui que eu uso quando sou obrigado, porque vai ter alguma vistoria. Mas eu não consigo pensar num profissional da psicologia da saúde, trabalhar com prevenção, com promoção, utilizando um jaleco numa UBS. Eu não trabalho com pérpuro cortante mais, eu trabalhei com testagem, mas eu não trabalho com material biológico. Por que eu vou usar jaleco? Né? Acho que a Tagna que levantou a mão. Alguém está perguntando aqui também, a Yamile Cruz, está perguntando para a Tirza, depois a Tagna, tá? Está perguntando para a Tirza. Tirza, você falou de uma diferença entre psicologia da saúde e hospitalar. Você podia esclarecer melhor isso para a gente? Posso sim. Eu tenho uma pós-graduação em psicologia da saúde, né? Qual que é a principal diferença? A psicologia da saúde, ela é justamente ampla, ela visa mostrar e inserir o psicólogo dentro dos 3 níveis de atenção, básico, secundário e terciário, desde a prevenção até a internação, né? Já a psicologia hospitalar, não, ela é focada somente nos processos hospitalares, pacientes somente internados ou pacientes em processo de internação em UTI ou enfermaria, né? Essa eu acho que é a maior diferença, tá? Então, o trabalho do psicólogo, né? O psicólogo hospitalar, o psicólogo da saúde, ele difere por isso. O psicólogo hospitalar,
ele não tem essa formação ampla que envolve todos os níveis de assistência, né? A assistência dele é direcionada para o hospital, tá? Já o psicólogo da saúde, não. O psicólogo da saúde, ele vê, né, essa visão global dos 3 níveis de assistência e atua nos 3. E essa forma de atuação, deixa eu só fazer uma observação, essa forma de atuação tem uma origem diversa também. Porque a psicologia hospitalar, ela aparece como a psicologia clínica no contexto hospitalar, né? É assim que foi a origem dela. Ela não tem uma teoria própria, ela não tem um desenvolvimento teórico, metodológico próprio. A psicologia hospitalar é um contexto de aplicação da psicologia, né? A psicologia da saúde tem uma teoria, tem uma base numa discussão, numa reflexão crítica, né? Lá, de influência latino-americana, pensando nas questões da pobreza, nas questões da inserção social, em formas mais afinadas de lidar com o sofrimento psíquico nos contextos atuais e regionais que a gente vive. Então, assim, o conceitual da psicologia da saúde é totalmente diferente, é outro, né? O berço é diferente. Inclusive, Denise, eu lembro, posso estar equivocado, mas eu lembro de algumas questões da história da psicologia hospitalar. O Brasil é um dos poucos países que tem essa denominação de psicologia hospitalar, né? Quando você pega a escola americana, eles trabalham muito com a psicologia da saúde. Você é psicólogo da saúde, você entende todos os processos, os fenômenos de saúde, de doença. Enquanto a gente criou uma especialização aqui no Brasil, né? Se criou essa concepção de psicologia hospitalar, em que você coloca esse profissional ali dentro, no jaleco, e assim, é bastante controverso essa questão, né? Porque eu acho que a gente acaba muito que limitando as pessoas ao processo de intervenção hospitalar, que foi moldado, né, numa concepção muito clínica, então assim, quando a gente fala assim, somos psicólogos da saúde, né, porque trabalhamos com essa concepção, né, Yamile, assim, de saúde, de processo de saúde, doença, de prevenção, de promoção, enquanto essa parte técnica da psicologia hospitalar é aquele cara que foi treinado naquele loco ali do hospital, né? A Tisa foi uma das alunas da especialização, a gente teve uma turma na UEA de psicologia da saúde, mas com esse enfoque de entender a atenção básica, a atenção secundária, né, os trabalhos comunitários e sociais, as intervenções na comunidade, o quanto isso é fundamental. Porque se a gente pensar assim, pega o modelo cubano de psicologia da saúde, de intervenções de comunidade, sabe, de social, e a gente perde um pouco isso, a gente perde, né, quando a gente diz que a gente tem psicólogos na atenção básica aqui em Manaus, a gente tem psicólogos fazendo psicologia clínica na maternidade, na unidade de saúde, em locais. É muito difícil você ter essa concepção de promoção de saúde. E aí, eu já faço uma provocação, eu sempre falo isso, que assim, historicamente no Amazonas, o que acontece? A gente sabe, né, que a psicologia aqui chegou tardiamente, nos anos 90, então os psicólogos, que eu sempre brinco, os psicólogos da primeira geração, a minha mãe é uma dessas, né, lá de trás, eles chegaram em Manaus com formação em outra cidade. Denise também é de fora, né, Denise? De outra cidade você fez aqui. Você é de fora, né? De fora. Então, esses são a primeira geração, né? Psicólogos que se formaram fora, né, e vieram para cá. A segunda geração já foi a minha, psicólogos já mais formados aqui. Mas o que acontece? Historicamente, no Amazonas, quando você pega a Secretaria Municipal de Saúde, eu vou fazer um chute, tá? Mas eu acho que a gente tem 10 vezes mais assistentes sociais na Censa do que você tem psicólogos. E aí, você sobrecarrega esses profissionais, porque assim, para mim, quem é assistente social na unidade de saúde trabalha que nem um camelo, porque trabalha com SUS, trabalha com SUAS, trabalha com os programas e trabalha com um monte de coisa, mas eles também são cobrados de muitas atividades que seriam nossas, dos psicólogos, de educação em saúde, de questões comunitárias, de apoio nisso e aquilo. Eles trabalham, gente, assistente social de unidade de saúde trabalha muito, porque trabalha com Bolsa Família, trabalha com
com os programas sociais, trabalha com auxílio funeral, trabalha com tudo que vem do SUAS, que faz a junção com o SUS, mas historicamente não tinha psicólogo no Amazonas, então se lotou as unidades de saúde com os assistentes sociais. E aí é uma questão de formação nossa. Esses psicólogos da segunda geração, que é a minha, vieram com essa concepção de que eu vou para a unidade de saúde, eu vou usar um jaleco e eu vou atender os meus pacientes e eu vou ter uma agenda de doutor que nem tem o médico e o dentista. Isso é muito complicado, porque isso se perpetua por anos e anos e anos, e ainda existe isso, né? Eu ainda sou cobrado, por exemplo, eu cheguei para trabalhar hoje, tinha lá 8 pacientes agendados para que eu atendesse. Ora, se eu trabalho uma quantidade de horas de 6 horas, eu nunca vou conseguir atender 8 pacientes, né? Ou 8 usuários naquele horário. Porque se eu atendo por 50 minutos e eu preciso de 10 minutos, pelo menos, para manter as minhas anotações e tal, isso é surreal. É claro que dá para atender, porque as pessoas façam. Mas pela gestão, eu já fui cobrado em 12 atendimentos por dia. Então, assim, como é que você faz? Eu não sei como é que é a cobrança da TIS agora nos hospitais e na policlínica, mas, assim, é surreal você pensar que uma pessoa que está ali para fazer atendimento, por mais que seja um trabalho clínico, que eu vá conseguir atender 12 pessoas. Porque, assim, eu trabalho com pessoas que estão com quadro de pós-Covid, que estão com problemas pulmonares, que levam 10 minutos para chegar na minha sala, que estão chorando com a máscara, que não conseguem se expressar. Eu não tenho como atender essas pessoas 20 minutos. Então, assim, a gente tem que começar a pensar enquanto, né? Aí eu sempre brinco que tem a terceira geração, que é a da TIS, e tem a quarta geração, tipo um Alexa, vai evoluindo, né? Essa quarta geração que está vindo agora, né? Eu sempre brinco que a minha geração, a gente brigou a gente tinha uma missão que era construir um conselho de psicologia regional, né? A primeira geração veio para fixar a psicologia enquanto profissão na cidade, para marcar o nosso lugar. A minha geração veio pelas questões de luta pela construção, porque, para quem não sabe, a gente não tinha CRP aqui, a gente era vinculado ao CRP de Brasília, né? Então, você está reclamando agora, era pior. E eu acho que essa geração que tem agora, eu acho que a função dela é brigar por esse local da psicologia da saúde enquanto profissionais desse espectro de saúde. Porque senão a gente vai continuar perdendo espaço, né? A gente vai continuar... Eu vou fazer uma cutucada mais lá na frente em relação ao concurso que vai sair o edital essa semana, mas a gente vai continuar brigando porque a gente está numa postura equivocada. A gente entender que o psicólogo no SUS faz só clínica, a gente limita todo o aspecto da psicologia, tudo que a gente pode fazer enquanto técnica a uma coisa. Psicoterapia é importantíssimo, é uma técnica excelente, mas ela não é chiclete que vende em toda esquina e que funciona para todo mundo. A gente tem outras formas de intervenções sociais, comunitárias, coletivas, sabe? De prevenção de saúde, promoção primária, secundária, terciária, educação e saúde. Tem milhões de coisas que a gente pode fazer e a gente está se centrando numa coisa só, se limitando a psicologia a isso. Tis, eu passo para ti. Agna ia falar alguma coisa, desculpe. Não, professora, eu ia só pontuar que a mocinha estava fazendo uma pergunta, mas eu tenho muitas contribuições, porém eu vou permitir que vocês dominem, que estão fazendo isso com excelência, e depois eu falo. Então, diga, Tirza. Sobre a questão do atendimento nas unidades, na minha policlínica, eu tenho que atender 8 pacientes por dia, né? É uma determinação da gestão, porque a gente precisa ter produção. Então, eu atendo um paciente, eu preciso ter os códigos, as carteirinhas, enfim, né? Só que isso, qual que é a justificativa dele? É que, dependendo da quantidade de pacientes, a gente vai abrir oportunidades para ter um concurso, para ter mais psicólogos ou não, né? A minha policlínica é uma policlínica mais restrita, justamente por ela ser uma policlínica de porta fechada, né? Ela não é porta aberta, então você não pode ir lá e pedir atendimento da psicologia, né? Eu só atendo pacientes que fazem tratamento lá de tuberculose, né? Então eu tenho um atendimento mais fechado, então muitas vezes eu não consigo atender 8 pacientes por dia, né? Porque os meus pacientes não estão lá, não vão ou faltam. Agora é diferente no pronto-socorro. O pronto-socorro é livre demanda, né? Então, eu dou um plantão de 12 horas, hoje eu dei um plantão de 12 horas só, eu atendi 24 pacientes, né? Extremamente cansativo, assim, pronto-socorro,
não é um paciente que não está com uma doença controlada, está tudo bem, né? É um paciente que deu entrada hoje por tentativa de suicídio porque tomou veneno de rato, né? É um paciente que está com crise de ansiedade. Se ele continuar com crise de ansiedade, ele vai precisar ser entubado porque ele não consegue respirar, né? Então, são atendimentos, eu vou falar até que mais pesados, né? São mais impactantes, porque os nossos pacientes lá, de fato, correm risco de vida. É diferente do meu paciente do consultório, do ambulatório. Meu paciente do ambulatório, ele não corre risco de vida, né? E aí, no hospital, a gente já não tem essa demanda de produção. É livre demanda, então eu passo o dia inteiro no hospital, eu tenho meus pacientes que já estão, né? Foi solicitado ontem, ele fica até ele sair. Mas hoje, deu entrada a esses pacientes específicos. Tentativa de suicídio, a gente está tendo muita, né? Eu acho que a pandemia, ela veio agravando muito isso. Então, toda semana eu tenho no mínimo 5 pacientes dando entrada lá com tentativa de suicídio, né? E pacientes jovens, entre 20 e 35 anos, né? E trabalhar isso é muito difícil. A gente vê acho que a maior dificuldade do apoio, principalmente aos meus pacientes suicidas de pronto-socorro, porque a família socorre, leva ao pronto-socorro, dá os primeiros atendimentos, retira esse sujeito do risco da morte, mas depois eu não tenho para onde mandar ele, eu preciso mandar ele para casa. Né? Teve um dia que eu cheguei para o médico, a gente trabalha muito com essa equipe multidisciplinar, médico, enfermeiro, assistente social, farmacêutico, nutri, tá? E fisioterapeuta. A gente tem uma equipe que trabalha junto, isso é muito importante dentro do SUS. E eu cheguei para o médico e falei, não libera ele hoje. Né? Ele deu entrada, acho que 4 horas da tarde. Quando foi o mais 6, o médico pediu para eu reavaliar, que ele ia dar alta. Eu falei, não libera ele hoje, porque ele vai sair daqui e ele vai se matar. Né? Então, assim, porque eu não tenho para onde enviar esse paciente para um atendimento emergencial, onde, de fato, tem pronto-socorro que não tem psicólogo. Né? Tem pronto-socorro que a pessoa dá entrada, vai, faz a lavagem, ou vai, recebe os primeiros socorros e vai para casa. E numa dessa vai para casa e não volta. Né? Então, isso preocupa muita gente, enquanto psicólogo, esse atendimento, né? O quanto a nossa saúde mental, ela precisa se reestruturar dentro do Estado. Quer falar, Dulis? E aí a gente vê claramente, né? Eu acho que, de um lado, tem a discussão do SUS e da inserção do psicólogo nesses vários serviços, né? E que a gente tem visto avanços ainda, que a gente tenha muito espaço ainda para avançar e para militar mesmo, né, defender os interesses da sociedade. Por outro lado, também a gente sabe que, em termos de implementação de políticas, a área de saúde mental é a mais deficitária, né? Vamos combinar? Né? É a mais deficitária, é aquela que é menos valorizada, aquela que tem menos profissionais, que qualifica menos, né? E que também gera, é um espaço de iatrogenia, né? Eu diria assim, porque é um espaço de adoecimento também, em função da grande sobrecarga de trabalho para as equipes, da falta de apoio técnico e de troca e de experiências, de revezamento, porque a gente precisa disso, né? Trabalhar com pacientes que estão em sofrimento psíquico, com quadros muito exuberantes, né? Tanto na área da psicose, a gente sofre junto, né? A gente tem uma conexão, né? Que nos liga às pessoas. Então, é importante também a reciclagem, o sair dos ambientes, a criar novos espaços, a ter mudanças e estímulos, que são estímulos afetivos, intelectuais, para todos, não só para os pacientes, mas para as equipes que trabalham com esses pacientes, né? E a gente tem visto vários colegas adoecerem também em função disso, né? Porque impera uma visão extremamente estereotipada de que o profissional tem que dar jeito dentro da sua área de especialidade, né?
enquanto que a gente está vivendo situações, né, junto com esses pacientes, que são resultantes de uma confluência de vários aspectos, influências familiares, sociais, comunitárias, do nosso próprio modelo de produção e reprodução social, né, que a gente tem na sociedade. Então, a discussão ela tem que ser grande, ela tem que ser ampla e envolver esses múltiplos fatores, até para a gente promover a saúde também, porque os psicólogos também precisam ser cuidados, também precisam ser vistos como sujeitos de direito também, que não podem adoecer em função de uma prática profissional, né? Então, a gente tem mais essa questão também, quando a gente fala de política pública, de saúde, né? Da gente entender que somos profissionais, mas somos, sobretudo, cidadãos, né? Então, isso é importante. Diga, Tirza. E, assim, é tão importante esse cuidado com a nossa própria saúde, nesse período agora, né, de atendimento dentro de hospitais, né, que estavam atendendo pacientes de Covid, é uma coisa totalmente nova para todos os profissionais da saúde, né, inclusive para a psicologia. Quando surgiu esse contrato, a Sônia Lemos, junto com outros coordenadores, eles conseguiram viabilizar que todos os psicólogos que estavam atendendo Covid nesse período fossem supervisionados por psicólogos mais experientes. Isso ajudou a gente num processo de qualidade de vida e garantia da saúde mental. Porque, como eu falei, eu cheguei a ver pacientes morrendo. Coisa que para a psicologia isso não é natural. Né? E, assim, lidar com todos esses sentimentos, mesmo que eu estivesse lá trabalhando, promovendo saúde, apoio e acolhimento para o paciente em sofrimento, voltar com aquilo e não saber o que fazer às vezes, né? Como lidar, o processo de supervisão junto com os psicólogos que acompanharam a gente, que eram psicólogos do Rio, né, foi importantíssimo. Né? Então, assim, mesmo um profissional, né, como eu falei, eu sou formada há 10 anos, eu trabalho já há 5 anos no SUS, isso não me faz um sujeito que não precisa de cuidado com a saúde mental. Né? Então, é importante, desde a graduação, a gente ter esse pensamento. Que a gente é profissional da saúde, a gente promove saúde mental, mas que se eu não estiver bem, eu não consigo ajudar meu paciente. Né? A terapia, os processos de supervisão, eles são muito importantes. São, sim. Entendi. Eu só, quando a Tirza estava falando agora, eu lembrei de uma coisa, assim, quando a Tirza falou da questão da justificativa que se dá no serviço, que é assim, Tirza, você precisa atender 8 pacientes, porque quando tiver uma demanda, a gente vai abrir vaga no concurso, né? E aí eu vou fazer o advogado do diabo, porque eu sou concursado e eu sou efetivo e eu já passei do estágio probatório, então eu posso falar mesmo. Quando a Tirza falava, eu já escutei isso milhões de vezes, e a minha resposta é sempre a mesma. Bullshit. Isso é merda. Isso é lorota. É lorota porque o que acontece? Quando você diz isso para o servidor, você diz assim, atende bastante, porque aí quando você tiver lotado, sem vaga, a gente vai chamar alguém para vaga no concurso. Isso é tão limitante na nossa atuação profissional, porque isso limita a atuação do profissional da psicologia à clínica. Então, quando tiver muita gente precisando de clínica, da psicologia clínica, a gente vai abrir mais vaga para psicologia no SUS, mas mais vaga para clínica. E aí eu fico com os caralho na unidade, assim, mas peraí, quem é que vai fazer educação em saúde? Quem é que vai para a comunidade? Quem é que vai trabalhar a prevenção de IST nas escolas? Quem é que vai trabalhar roda de conversa com gravidez na adolescência? Entendeu? Porque, assim, a ideia é exatamente essa. E isso não acontece. E aí eu falo para vocês com todo carinho. Eu tenho 20 anos de formado, tenho 10 anos de serviço público de SUS, e isso não acontece. A prova disso é o que a gente vai ter agora, essa semana. Não sei se todo mundo sabe, mas o prefeito anunciou hoje um concurso para a Secretaria Municipal de Saúde. Eu falei, graças a Deus, Cher vai nos salvar, vamos mandar 100 psicólogos aqui para a gente lotar a cidade. Por quê? A Tirza falou uma questão muito importante, essa questão da Covid. Quando surge a Covid, essa questão completamente atípica, que ninguém, com exceção daqueles que trabalharam na Segunda Guerra Mundial e que ainda estão vivos, ninguém sabia trabalhar psicologia nesse período. Tanto é que a gente montou um curso para treinar profissionais do Brasil inteiro para trabalhar com Covid.
E a demanda de saúde mental ficou tão grande, que ela está uma coisa surreal na cidade. E aí a gente está falando de uma cidade que viveu um primeiro colapso do sistema de saúde, um colapso de oxigênio. Então, Manaus está em frangalhos. Então, eu imaginava que, assim, bom, as pessoas estão entendendo que Manaus precisa de um suporte de saúde mental, porque a gente teve que criar rede de atenção de saúde mental online da Universidade da UEA, com a Rufam, com o Conselho, o TISA participou, e todo mundo se envolvendo. E aí tem uma coisa que eu detesto, e eu sempre deixo isso claro, eu detesto essa coisa de trabalho voluntário. Né? E vou falar isso porque, como profissional, trabalho voluntário empobrece a nossa profissão e faz com que o poder público não contrate as pessoas. Quando as pessoas começaram a demanda de saúde mental no Estado, vamos chamar as pessoas que estão voluntárias. Eu falei, voluntário é um cacete, vocês vão contratar a gente, porque tem um monte de profissional aqui na cidade habilitado, e foi aí que a gente se meteu os pés pelas mãos com as questões políticas, e o pessoal foi contratado para trabalhar nos hospitais. Mas se deixasse pelo poder público, eles iam colocar um monte de gente. Tem sempre um puxa-saco de político que vai conseguir um trabalho voluntário e vai ficar ali esperando para conseguir um contratozinho de 2 anos. Tem sempre, tá? Então, assim, quando a gente conseguiu que a psicologia fosse reconhecida como uma demanda, uma necessidade profissional para as questões de Covid, e eles foram contratados. Gente, saiu o concurso público da prefeitura agora, hoje, e eu tive a notícia vergonhosa de que serão concursados 10 psicólogos para Manaus. Pelo amor de você, Creide, 10 psicólogos para atender a demanda que a gente tem em Manaus, sendo que nós somos 30 e poucos, sabe? Nós somos muito poucos. Aí eles só vão substituir aqueles que morreram e que se aposentaram. Então, assim, não adianta o Eduardo me matar atendendo 12 por dia, atendendo sei lá quantos por semana, porque para o gestor, isso só mostra uma demanda de psicologia clínica. Em nenhum momento ninguém pensou nas 2.000 pessoas que eu podia atender nos eventos comunitários, sabe, nas unidades, nos centros. E aí eu sempre falo assim, isso é um problema? Isso é um problema que a gente precisa entender enquanto categoria e a gente precisa brigar com isso. Eu sempre falo assim, eu já estou velho, eu já estou cansado, né? Da mesma maneira que a terceira geração brigou para a construção de um sindicato, que a gente precisa, porque o conselho não tem essa função, né? A gente tem que pensar também, enquanto categoria, e como é que a gente vai se posicionar de forma política. E aí eu sempre lembro da situação, por exemplo, do pessoal da farmácia. Os farmacêuticos têm um respaldo político muito forte. Eu esqueci o nome dele, gente, eu tenho um quadro de amnésia séria por causa do Covid. O Serafim, eu acho, né? Acho que é Marcelo Serafim, não sei o nome dele, que ele é farmacêutico e ele briga pela categoria dos farmacêuticos, ele conseguiu concurso, ele foi atrás, ele brigou. Quem é que briga pela gente na psicologia? Né? Quem é que... Aí, gente, por acaso eu lembrei que eu tenho um ex-aluno de saúde mental, álcool e drogas, que se elegeu vereador, eu nem sabia que ele estava candidato. Eu falei assim, cara, vou atrás do Campelo, mandei mensagem para ele hoje, eu falei, faça alguma coisa. E ele vai atrás da prefeitura, cobrar do prefeito amanhã. Peraí, por que você só tem 10 vagas para psicólogo em Manaus? A cidade está depenando de saúde mental aqui. Vamos socar psicólogo nas unidades. Mas a gente não tem essa força política, porque os médicos se elegem os médicos, os engenheiros elegem os engenheiros, os advogados elegem os advogados, e a gente fica patinando. Então, acho que a gente tem que começar a pensar também, porque a gente já tem uma quantidade muito grande de psicólogos na cidade, não é à toa que a gente tem uma regional, a gente tem uma movimentação. Eu lembro uns anos atrás que o pessoal da UFAM, o Denis, estavam mexendo na questão do sindicato, a gente precisa disso, mas a gente precisa também de consciência política enquanto classe, porque enquanto tiver um Zé Coitado que aceita o trabalho voluntário para ficar lá encostado, e eu tenho colegas que fizeram isso, ficaram 8 anos trabalhando como voluntário para conseguir uma declaração para depois fazer um concurso e ainda não passar. Né? Então, assim, enquanto você tiver gente trabalhando de graça, o poder público não vai entender a nossa necessidade enquanto profissional. E aí, quando eu falo que essa questão de concurso, eu falo assim, façam concurso, façam a prova. Eu sempre brinco que, na época do concurso de 2004, da ciência, eu falei assim, não vou fazer, porque o concurso vai ser agora, eu só me formo no final do ano e não vai dar tempo. 10 anos depois, estavam chamando gente ainda para esse concurso da ciência. Então, tá no segundo, terceiro período, faz essa porcaria desse concurso, que o dia que você passar, que for chamado, você entra com recurso, vai para o final da fila e ainda entra. Então, a gente tem que começar a pensar, enquanto categoria, né, o que a gente pode fazer.
Deixa eu só ver uma pergunta que alguém fez aqui, da atenção básica, psicólogo da idade. Monique, então, na atenção básica de Manaus, os psicólogos da prefeitura, eles estão divididos em psicólogos que estão no CAPS, psicólogos que estão na prefeitura, psicólogos que estão no NASF. Durante anos, eu fui o único psicólogo lotado numa unidade básica de saúde. Então, assim, não é um trabalho especializado, porque eu não estava num CAPS. Eu atendia qual era a demanda, tudo que aparecia. Eu atendia desde pessoas para adesão a tratamento de HIV, eu fazia testagem rápida, eu fazia o teste rápido de HIV, de hepatites, e dava os resultados, atendia demandas familiares, violência doméstica, programa de proteção à testemunha, que eu achei que só existia nos seriados americanos de FBI, aquelas pessoas que vêm de outro estado, que mudam de nome. Eu ficava assim, gente, o que é isso? Pessoas com nomes, atendia de tudo na unidade básica de saúde, tudo. E aí eu fui retirado de lá, mas porque não existe isso no organograma da prefeitura. É muito interessante, porque eu tive que sair para fazer o pós-doutorado, quando eu voltei, eles falaram assim, a gente vai te colocar numa unidade de tratamento pós-Covid. Aí eu falava assim, mas peraí, e os meus usuários, as donas de casa, minhas amiguinhas da comunidade, as crianças que eu acompanhei? Não tem. Não existe no organograma da prefeitura psicólogo e unidade básica de saúde. Gente, mas peraí, se eu não estou na unidade básica de saúde, eu não conheço o território, eu não conheço os ACS, eu não conheço a tia Mariazinha, que é hipertensa e diabético, o seu João, que é hipertenso e diabético, mas que toma medicação, que toma Cialis e tal, e ele precisa do acompanhamento maior do médico. Eram essas pessoas do meu território. Gente, eu conhecia o traficante, a esposa do traficante, o agiota, o outro que apanhou do agiota. Eu fazia parte da comunidade, e era exatamente onde próximo da minha residência, então eu sempre atuei conhecendo todo mundo. Então, assim, eu tinha uma relação muito proximal com eles, né? Ninguém nunca me chamou de doutor, nunca deixei me chamarem de doutor, me chamava de Eduardo, me chamava do que quisesse, nunca usei jaleco, e assim eu conseguia ajudar essas pessoas. Eu ia para centro comunitário, eu ia para quermesse, eu ia para o estaleiro trabalhar a questão de dependência de solventes, ia em eventos da polícia na comunidade, e em tudo. Trabalhava educação e saúde, trabalhava vacinação, trabalhava de tudo. Sempre que tinha alguma coisa comunitária eu me metia. Mas isso não tem no organograma. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar um pouco enquanto categoria. Lutar para que a psicologia da saúde, para a psicologia na atenção básica, na secundária, não se resuma à psicologia clínica, porque se a gente se resumir a isso, a gente vai estar fadado a um lugarzinho de escanteio. E assim, existe uma demanda para psicologia clínica, que é isso daqui, mas existe uma demanda social, coletiva, comunitária, que é gigante, que ela não está sendo abarcada. Recentemente, eu e a Sônia Lemos publicamos um livro que são cards de educação e saúde para a pandemia. Gente, a pandemia não terminou. A terceira onda, que a gente chama de saúde mental, ela vem com uma avalanche nas pessoas, as demandas de saúde mental vão ficar cada vez maiores. Eu vou fazer o quê? Falar para as pessoas assim, façam psicoterapia. Cara, ninguém tem dinheiro, as pessoas não podem bancar, não tem no sistema de saúde. E se eu não trabalhar educação e saúde mental, trabalhar redes sociais, trabalhar eventos na comunidade, explicar para as pessoas que é normal se sentir ansioso e deprimido nesse furacão que a gente está vivendo de pandemia, que nem todo mundo está deprimido e está triste e precisa de medicação e psicoterapia, as pessoas vão ficar à mercê do serviço. Acho que a Emília quer perguntar. Vou ficar quieto, que eu já falei demais. Diga aí, pode ativar o seu microfone e falar. Só um minuto. Eu e os colegas da faculdade estávamos falando justamente sobre isso, da saúde mental e o atendimento do psicólogo no SUS. Que durante esse período, muita gente acaba procurando clínica, mas muitas vezes não consegue pelo SUS, pelos CAPS, que pelo que a gente estava estudando no período passado, foi retrasado, são bem escassos aqui no Amazonas. Se eu não me engano, tem uns quatro CAPS só. E o atendimento, muitas vezes, pelo particular, é muito fora do orçamento de muitas pessoas que precisam do atendimento, mas não tem a capital. E Amília, só para você ter uma ideia, só para complementar, os CAPS de Manaus, a gente tem o CAPS EAD, o CAPS infantil, o CAPS 3 do Parque 10, e a gente tem o CAPS da Barreira, que é do Estado.
eu recebo os encaminhamentos do CAPS, porque agora existe uma questão de gestão de que o CAPS não faz mais psicoterapia. Aí você vai dormir com essa, porque Não você faz mais atendimento individual. não faz atendimento individual. E aí eles mandam para mim, mandam para a policlínica, mandam para os locais. Então, assim, não existe atendimento psicoterápico individual na rede de atenção de saúde mental. E aí a gente está falando de uma população aqui que morreram milhares de pessoas, e se que para cada uma pessoa você tem 5 pessoas de luto, a gente tem 200 mil pessoas demandando aqui. Mas nem todo mundo precisa de atendimento psicoterápico. As pessoas precisam saber o que é o luto, quais são as fases do luto, como encarar o luto, como lidar com crise de ansiedade. Quer ver uma coisa, Emily, que é muito simples? A gente trabalhou muito tempo, eu, Tisa, Sônia, no momentos de crise de ansiedade, orienta as pessoas que peguem uma pedra de gelo e apertem com força. Não é tratamento, não vai resolver, mas a crise dela vai passar. E aí, assim, são informações como essas, que são pequenas de educação e saúde, que a gente consegue orientar as pessoas, porque nem todo mundo precisa de psicoterapia, gente. Tem pessoas que precisam só de psicoeducação. Só que eu não tenho tempo de fazer psicoeducação, e a Tisa também não tem, porque a gente tem que atender 8 pessoas, 10 por dia. Rapidinho. Também precisa... Oi, desculpe. Diga, Tirza. Só voltando um pouquinho que o Dar estava falando, da gente... Se a gente, enquanto psicólogo, enquanto colegas de profissão, né, a gente não cobra isso, a gente não vai ter um retorno enquanto atuação do psicólogo. Eu tenho um exemplo bem claro. 2 anos atrás, de 2018 a 2020, eu fui preceptora de psicologia numa residência de saúde pública, onde eu tinha 4 alunos psicólogos bolsistas, né? E a bolsa era de R$5.000. Né? Para quê? Esses alunos eles foram inseridos, cada um em um UBS, justamente para tentar implantar no município os NASFs, que são os núcleos de atenção à saúde da família, que é onde o psicólogo da atenção básica deve estar. Aí, como o Eduardo falou, eles não estão nesses lugares. Né? O psicólogo na atenção básica, ele precisa fazer atendimento domiciliar, né? Ele precisa fazer matriciamento, ele precisa discutir o caso com a equipe, né, com a estratégia de saúde da família daquela região, né, e não só atendimento, né, clínico. E aí, o que aconteceu? Os alunos ficaram 2 anos, né, concluíram agora em janeiro, final de janeiro, início de janeiro, eles concluíram a especialização, e não abriam novas turmas. Né? O que, assim, a gente sabe que tem verba para as questões de estudo e pesquisa. Tem residência de medicina, torta direito todo ano, o ano inteiro. Né? Quando a gente tem uma de psicologia, a gente tem, infelizmente, né, não teve adesão do serviço. O problema não foi dos alunos, o problema é que o serviço não se adaptou à presença dos alunos ali dentro. Né? Então, isso incomoda, porque o psicólogo está ali, né, para dizer que eu não estou aqui só para atender 8 pacientes por dia. Né? Eu não estou aqui só para isso. Eu estou aqui para acompanhar o médico da família no atendimento domiciliar. Eu estou aqui para fazer educação em saúde. Né? Eu estou aqui para fazer matriciamento junto com as estratégias de saúde da família. Né? E isso incomoda os servidores que já estão há mais tempo dentro da unidade básica, por exemplo. E aí acaba que a gente acaba perdendo outro espaço, né, de atuação do psicólogo, que é importantíssimo. Né? Foi bem enriquecedor esse período que a gente ficou nas UBS, foram 2 anos dentro de 4 UBS nas 4 zonas da cidade, né? Mas o serviço não se adapta. E aí o que acontece? O município veio e tirou a especialização. Não abriu mais turma. Eu queria fazer uma observação, que é o seguinte: não tem almoço grátis. Nada vem de graça para nós, e não virá. Isso significa que nós é que temos que nos mobilizar, que fazer pressão, que denunciar, que ter um protagonismo nessa história. Porque eu também identifico e acho, tenho essa impressão, não sei se os colegas compartilham dessa visão, que nossa categoria é muito passiva, é muito pouco politizada, é muito pouco, entende muito pouco seu papel enquanto sujeito político.
E por isso é uma das questões. Claro que existem questões históricas também. Por exemplo, quando a gente fala da saúde, a gente está num campo alheio. A gente está no campo da biomedicina, porque historicamente tem uma tensão muito grande de disputa e de campo de atuação. E os médicos sabem fazer o jogo político e fazer pressão e se deixar representar muito bem. Desculpem aí os médicos, não tenho nada contra, eu mesmo utilizo os serviços, mas a gente tem que entender que nós estamos num campo de tensão, de disputa. A convivência não é pacífica. Ela não é pacífica. A convivência em termos de campo de conhecimento e, portanto, de atribuições também. Então, a gente tem que ter isso muito claro, e é muito importante que os futuros profissionais tenham essa visão, se entendam como sujeitos políticos para lutar em defesa daquilo que a gente precisa. Mesmo porque eu não gosto muito dessa ideia de lutar pela categoria. Eu acho que a gente tem que lutar pela forma de atuação, pelas necessidades da sociedade, porque assim a gente torna muito mais legítimo e relevante o nosso discurso, né? Ao invés de lutar pelos interesses de um filãozinho ali que somos nós, né? Então, acho que isso é bastante importante. Algum tempo atrás, não muito, talvez um mês atrás, eu estava numa banca de mestrado da Fiocruz, era a defesa de uma psiquiatra que fez um levantamento sobre o interior, né, alguma parte ali do interior, uso de psicotrópicos, de medicações que agem no sistema nervoso central, né, medicações normalmente prescritas pelos psiquiatras, e como é que era, e através daqueles navios de saúde, aquela rede fluvial em que tem navios que se deslocam fazendo os atendimentos no interior. Então, que a gente viu que existe um grupo muito expressivo também de usuários do interior que, menos ainda do que a capital, tem acesso aos serviços, né? E a questão do acesso é fundamental, gente, é fundamental, né? E passa por muitos aspectos, mas quando a gente está numa região e numa cidade de 2 milhões de habitantes, que tem uma das menores coberturas do PSF, que já existe há décadas, então a gente pode pensar o resto dos serviços como é que estão, né? Que não sejam aqueles dos hospitais, porque os hospitais estão proliferando, os hospitais particulares passam bem, obrigada. Nas últimas décadas surgiram vários grupos de saúde particulares aqui na cidade. Não preciso citar nomes, é desnecessário, mas a gente sabe que são grandes grupos de saúde que ganham muito dinheiro. Como? Subcontratando serviços do Estado, ou seja, drenando o sistema, os financiamentos do sistema de atenção da rede pública, né? Então, que se justifica com a discussão de que o Estado é ineficiente, que não tem condição, que não dá conta, então precisa gerar vagas nos hospitais particulares. Mas existe uma lógica perversa por trás disso, né? E essa lógica perversa, ela está, com certeza, nutrida pelo grande financiamento da rede particular. Isso não acontece apenas aqui em Manaus, é importante que se diga, é um fenômeno do Brasil, né? Mas a gente está nesse quadro também que é macropolítico, onde a gente observa todo esse cenário se desenhar, né? Alguém ia perguntar alguma coisa, desculpe. Tem alguém com a mão levantada? Acho que a Tagna tinha levantado em algum momento aí. Tagna? Não. Não? Eu levantei, mas eu desisti, professora. Eu só queria aproveitar
Eu só queria aproveitar para vocês prestarem um pouquinho de atenção em quando alguém levanta a mão, que senão a gente fica muito tempo assim. Ai, Só um desculpa, é que pouquinho. Da cãibra, né? Da Só cãibra. lembrando e tal. Só eu isso. tô, Tá ó, joia. eu tô vendo aqui o Vinícius falando das questões das vagas do HUGV, né? Uma a cada 2 anos. E assim, Vinícius, essa questão, eu tenho um problema seríssimo com essa questão de algumas residências e algumas instituições daqui, tanto no processo seletivo. Eu não sei se fechou a do Tropical, Vinícius, mas eu tenho umas histórias muito complicadas de algumas residências daqui, depois eu te conto em off no privado, mas os processos seletivos muito complicados, geridos por instituições privadas e que pessoas que foram meus ex-alunos que passaram do nada. Eu não lembro se Tisa, foi você que fez a Tropical e que derrubaram você nas provas? Foi isso? Eu não lembro agora, que eu tive Covid. Foi eu então mesma. Então eu vou contar para vocês. A Tisa fez a prova da residência, bombou na nota, bombou no título, bombou em tudo. Pegaram a Tisa, que estava em primeiro lugar, derrubaram na entrevista e passaram uma pessoa que tinha trabalhado a vida inteira no distrito. Tinha qualificação nenhuma para entrar na residência. Aí assim, ligou o alerta, né? Ligou o alerta. Mas assim, eu acho que tem umas coisas que são muito interessantes para a gente pensar, que é assim, a Tissa falou essa experiência do trabalho do psicólogo, das residências, e por que fecha, por que não fecha. E aí eu tenho uma visão muito crítica, eu acho que fecha porque esses profissionais acabam adotando uma postura de que eu sou psicólogo... Oi, pode falar, Leda. Eu queria compartilhar. É a Tagna. Ah, eu queria compartilhar Tagna, A Leda também levantou a mão, tá? Vamos lá, tá. vamos lá. Mas diga, Tagna. Que um lugar que eu trabalho, que eu não vou falar o nome para não me comprometer. Já vou procurar no Lattes, peraí. Eu sou estagiária. Então, lá também tem mestrado, e o mestrado lá era multidisciplinar. E aí eu ouvi a seguinte frase: então, nós vamos fechar, estamos pensando em fechar isso lá. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tá. Estamos sim. Ouvir por aí, né, do setor de pesquisa de lá, nós estamos pensando em fechar multidisciplinar e deixar só vagas para medicina, simplesmente porque o processo seletivo está muito fácil. Aí eu fiquei olhando aquilo, né? Fiquei assim, mas gente, como assim? E detalhe, as pessoas que entravam normalmente eram pessoas internas, né? Então eu achei aquilo muito chocante e realmente só me remeteu a isso, a fala do Eduardo, assim, expondo na Exposed do Tropical ali, de que realmente não é uma coisa exclusiva do Tropical. E lembrando assim, Tagna, essa seleção não era do Tropical, ela era feita por uma instituição privada. A residência era feita lá no Tropical, mas o processo seletivo, e já mudou depois disso, mudou bastante. Mas esse processo seletivo não era tá feito até pelo fechado, Tropical. Eduardo. Eles perderam. Fechou, né? Residência em psicologia. Uhum, porque fechado. assim, era uma instituição privada que mandava nas residências. Mas assim, e isso mostra também assim, o quanto. E aí eu falo assim, com total meia-culpa, porque eu sou formado aqui, fui professor de faculdade privada, o quanto a gente forma as pessoas de uma maneira muito deturpada, entendendo que o psicólogo usa jaleco e se chama de doutor, e vai para a residência, e vai usar o jaleco, e vai andar com seu carimbozinho aqui no bolso, e com a caneta, e vai fazer umas selfies. Assim, cara, essa realidade não existe. E aí você joga essas pessoas numa residência na unidade básica de saúde e elas não conseguem provar a necessidade desse profissional, porque imagina se todo mundo que tivesse na atenção básica começasse a ir para as comunidades, a trabalhar em intervenção, em coletivo, e começasse a documentar tudo isso. Cara, o que vale mais a pena? Eu atender 12 pessoas num dia ou atender 200 numa comunidade e trabalhar com prevenção? Eu trabalho com promoção de saúde, com prevenção primária. Eu vou esperar a pessoa adoecer para procurar o psicólogo clínico, se eu posso trabalhar a prevenção? Vamos lá, Leda. Você tinha levantado a mão. Oi, boa noite. Professora Denise, quando a senhora estava falando sobre política, né? Na psicologia, eu fico pensando que falta muito na nossa academia
essa coisa de instigar o aluno a se posicionar politicamente, sabe? Tipo, não, vamos lá, vamos falar sobre o seu posicionamento, quero ouvir a respeito e tal, porque a gente acaba não conhecendo muito que... Pois é, exatamente, Vinícius, de psicólogo isentão. A gente não pode ter um psicólogo em cima do muro, tipo assim, sei lá. A gente, falando de saúde, por exemplo, não dá pra gente ignorar que um monte de gente morreu na mão do Estado aqui em Manaus e não falar mais a respeito disso, sofrimento psíquico que isso causa em todo mundo, mesmo quem não perdeu familiar sofre com isso, porque é uma coisa, né, que como seres humanos a gente tá num bolo sentindo um monte de coisa e não dá, tipo assim, alguém falar que não tem nada a ver a gente criticar o governo falando de psicologia, e tem tudo a ver, porque eu vi uma aula muito interessante de medicalização da vida. Você falou sobre que, assim, a partir do momento que é um problema que aparece na nossa sociedade, e muitas pessoas, não é uma doença, é um evento, né? Uma coisa que está acontecendo com todo mundo. Muito importante isso. Eu gostaria muito de aplaudir aqui da minha casa. Obrigada, gente. Muito legal, Leda, esse teu depoimento e as considerações que você traz. Bem legal mesmo. A Tagna está de mão levantada. Diga aí. Eu só ia contribuir que também no mesmo ambiente de trabalho que o professor Eduardo já descobriu ali, muito CSI. É tão importante essa questão da fala que ele trouxe, né, de que realmente o psicólogo ele não é só a clínica, que lá no ambiente que eu trabalho, a lista de psicologia clínica que nós temos lá tem mais de 900 pessoas por ano, mais de 900 pessoas para um psicólogo atender clínica. Eu acho isso muito absurdo, porque a instituição ela traz um tipo de carga, um tipo de necessidade, como o professor Eduardo colocou, muito grande. Por exemplo, eu tive pacientes, né? Eu tive a oportunidade de alguns atendimentos na clínica lá, e uma coisa até que eu conversava com um psicólogo de lá, que ele trouxe bem assim, tem alguns pacientes que eles só precisam de uma psicoeducação, que eles só precisam, assim, de uma atençãozinha. Por exemplo, eu trabalho muito com pacientes de hanseníase. Eu amei, assim, eu me apaixonei, assim, pelos pacientes de hanseníase de um jeito que, meu Deus. E realmente é uma questão de psicoeducação, de autoimagem, assim, só de você explicar, de você dar essa atenção mais humanizada, de aconselhar eles e tudo mais, que não precisa da clínica, não tem a necessidade da clínica. Muitos deles chegam numa sessão, a gente explica o que é a hanseníase, como é que isso implica na autoimagem deles e tudo mais, traz todas as questões, todas as implicações que vão trazer na vida deles. E a partir disso, a qualidade de vida pontua todas essas questões que poderiam ser colocadas, por exemplo, em um grupo né, um grupo de autocuidado, uma sala de espera, como às vezes eles colocam os assistentes sociais, é mais uma sobrecarga para elas para fazerem, né, um papel que o psicólogo poderia estar ali exercendo, trazendo essas informações que são muito úteis para o paciente se sentir acolhido, né, para o paciente sentir esse momento em que ele é humanizado, que ele tem. Eu tive um episódio, inclusive foi hoje. Não foi hoje, foi ontem. Eu tô trabalhando com aconselhamento agora. E, cara, aconselhamento é uma coisa muito incrível. Um garotinho, um adolescente, ele chegou na sala e a primeira coisa que ele falou para mim foi bem assim: eu sei que eu sou só mais um aqui para você, então eu só vou falar aqui o que eu tenho e tudo mais, e você vê aí o que você faz, tá bom? Aí eu fiquei assim, né? Quase empurrei a cadeira para trás. E fiquei assim, moço, como assim? Peraí.
Você, na sua individualidade, não se atreva a falar uma coisa dessas. Cada caso assim, a gente abraça, a gente acolhe. Se você precisar ficar aqui comigo 3 horas, a gente vai ficar aqui 3 horas conversando. Se você precisar passar o dia todo aqui, a gente fica, porque cada caso, cada pessoa é única. Então, não quero que você chegue. Eu sei que aqui o SUS ele tem esse estigma, né? Esse atendimento mais automatizado e tudo mais, mas aí, assim, foi uma coisa que me impactou muito. E então, eu só queria compartilhar mesmo isso, assim, para ver a necessidade que nós temos, né, de outros tipos de atendimento que não só a clínica traz. Deixa eu só, antes de passar a palavra para a Ana, que já levantou a mão aqui, fazer uma observação. Quando a gente fala a clínica, a clínica, a clínica, a clínica, é preciso considerar a respeito do que a gente está falando. Se a gente está falando de um modelo de atendimento individual, em sala privada, né, fundamentado numa teoria centrada no intrapsíquico profundo, etc., né, na investigação desse mundo, né, mas, sobretudo, nesse modelo de sala privada para atendimento individual por um longo período de tempo, ok. Tudo isso que a gente está falando se aplica. Mas a gente não pode esquecer que a clínica, considerada como um conjunto de conceitos e concepções, uma das principais características dela é trabalhar com a singularidade do sujeito. E quando você trabalha com a singularidade do sujeito, você pode fazê-lo de diversas formas, em diversos contextos. Tá? Então, assim, é preciso a gente ressignificar, a gente também fazer uma reflexão que avance a nossa concepção de clínica, tá? Porque senão a gente fica presa numa discussão, que é uma discussão, eu até diria, que a gente precisa olhar como ultrapassada, que a gente não precisa necessariamente reproduzir, mas não jogar fora o bebê com a água do banho, tá? Porque o que caracterizou a clínica ao longo dos séculos de existência da psicologia foi olhar para a singularidade do sujeito e para a subjetividade, construção de subjetividade. Tá? Ana Pimentel, diga aí. Oi, boa noite. Então, Boa só noite. queria colaborar, assim, né, dizendo que, considerando a fala de vocês, que, meu Deus, que palestra maravilhosa, que mesa maravilhosa, porque, assim, temas extremamente necessários da gente estar falando aqui, né, justamente na semana que a gente comemora o Dia do Psicólogo e etc. Considerando a fala do professor Eduardo, que ele falou como hoje em dia também a academia apresenta uma falha na formação dos futuros psicólogos, sabe? Eu sou aluna de uma faculdade privada aqui de Manaus e desde o início batia nessa tecla. A clínica, a psicoterapia, você vai trabalhar com isso, e era muito fechado, assim, sabe? E aí, de repente, num quinto período, eu tive uma oportunidade, ainda bem, assim, caiu do céu uma oportunidade de trabalhar em uma comunidade, né, no estágio em comunidade, e foi quando, assim, deu aquele clique, assim, que eu consegui enxergar tudo que estava ali fora da terapia, da clínica, tanta coisa que estava fechado e que eu consegui enxergar o quanto a gente tem espaço para atuar, né, e falta para gente. E também, e como que, por exemplo, eu tive essa oportunidade, mas eu tenho muitos colegas que não tiveram e ainda tem essa ideia fechada de que a gente vai se formar e cada um vai para o seu consultório e vai atuar ali, bonitinho, como o professor Eduardo falou, né? Mas também extremamente necessária a fala da professora Denise. Atualmente, eu estou estagiando na clínica escola da minha faculdade e, assim, a demanda, justamente pessoas que no CAPS não conseguem atendimento, sabe, correm para a clínica escola, conseguem o atendimento lá. Então, assim, a demanda é imensa, imensa. Então, assim, as faculdades, eu acho que também apresentam uma falha nessa formação, porque se a gente não recebe aquela orientação lá atrás, como que a gente, depois de formado, a gente como profissional vai conseguir atuar
da forma devida, sabe? Então, assim, muito obrigada, assim, o que vocês estão trazendo hoje aqui é de imenso aprendizado pra gente. Sério, muito obrigada mesmo. Que bom, Ana, obrigada pela sua consideração, né? A formação, eu acho que é um ponto, de fato, fundamental, né, pessoal? Como é que vocês veem essa questão da formação no mundo contemporâneo em Manaus? Para a gente ou para ele? Eu posso sortear alguém, professora, para alguém responder. Como é que você vê o Tirza? Vamos começar pela Tirza agora, então. Como é que você vê essa questão das limitações da formação, nossa formação de psicólogos, considerando essa questão do campo da saúde, da psicologia da saúde, da atuação do psicólogo em políticas públicas? Tá, vou trazer um pouco da experiência. Até ano passado, eu era professora universitária de uma universidade particular, tá? Né, de um curso de psicologia. E, assim, a grade da instituição, que é geralmente a mais parecida das instituições particulares, que difere um pouquinho da UFAM, não tem aberturas para que a gente trabalhe saúde pública, SUS, né, o psicólogo no SUS, e isso, como a outra colega falou, acho que foi a Yamile que falou aqui, que isso faz com que o psicólogo ainda saia da formação até hoje achando que a atuação dele é quase que exclusivamente clínica. Paciente no divã, eu atendendo falando aham. Né? Então, assim, é o que a gente vê. Eu vejo hoje, eu tenho alguns estagiários que acabam chegando com essa visão, que vão fazer atendimento clínico dentro da policlínica. Né? O atendimento clínico dentro do hospital. Por quê? Porque eles não têm disciplinas que mostrem para eles, abram esse leque de formações da atuação no SUS. Né? Outra coisa que eu fazia muito na universidade que eu dava aula, trazer nas minhas aulas diárias, eu dava aula, por exemplo, de psicopatologia, as minhas atuações no SUS, para que os meus alunos percebessem que eu trabalho psicopato no SUS. Né? Eu não trabalho psicopato só na minha clínica particular, no meu atendimento individual. Né? Eu trazia também, sempre que possível, políticas públicas onde meus pacientes estão inseridos. Política pública de atendimento à pessoa negra, política pública de atendimento à pessoa LGBT, né? Política pública de atendimento a pessoas da floresta ribeirinhas. Isso é o meu público de atendimento aqui. Né? Inclusive, vocês que estão em processo de formação, existe um portal chamado UnaSUS, né, que é a Universidade do SUS, é gratuito. Tem cursos voltados para a formação profissional todo o tempo inteiro, né? Um certificado, inclusive, olha que maravilha, né? Ajuda vocês já na carga horária de vocês. Então, lá tem isso. Tem formação. Agora teve formação de Covid para profissionais de saúde. Tem né? o da PrEP do Tropical, tem o da PrEP do Tropical. Tem a da PrEP do Tropical, né? Profilaxia pré-exposição do HIV. Tem política pública de saúde LGBT, né? Que eu e o Eduardo trabalhamos muito. Tem política pública de atenção à saúde negra. Por quê? Porque são pacientes que estão dentro do SUS e que precisam ser assistidos conforme sua individualidade, que é o que a gente chama de equidade, né? Então, uma pessoa hétero não é né? O atendimento da pessoa hétero é diferenciado da pessoa homo, por exemplo. E eu preciso entender o porquê disso, não é só diferenciá-los, né? Então, assim, e aí acaba que se o aluno não vai atrás, ele acaba ficando com essa falha, né? Eu mesmo, eu formei no Marcos Falcão, que foi o nosso E eu fui seu professor. Foi. E assim, eu lembro que eu tive uma disciplina optativa que o Eduardo levou sobre psicologia, políticas públicas. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de SUS na minha vida, por mais que eu já usasse SUS, né? E aí, quando eu saí de lá, que eu fui fazer a especialização em psicologia da saúde por conta do Eduardo, que ficava psicologia da saúde, bora, é isso, é a nova, né?
é a novidade. Eu fui atrás do conhecimento em psicologia da saúde, porque ele não chega até a gente ainda. Ele não chega ainda até a universidade, né? Geralmente ele está nas pós-graduações e nos cursos de qualificação. Então eu vejo assim, que a gente tem uma falha ainda nisso. Rebeca, você levantou a mão, diga. Oi, professora. Boa noite. Sobre essa falha toda, me veio à cabeça uma situação muito inusitada que eu passei quando eu entrei para a faculdade, né? Eu entrei muito novinha e eu não sabia muito bem o que ia acontecer no curso de psicologia. Eu tinha várias ideias que no decorrer do curso provaram totalmente erradas, né? E eu lembro que eu pensei, e se eu não quero estar na frente de uma pessoa, eu não devia fazer clinicar. Eu não tinha de ficar sentimento. E eu lembro que isso foi uma angústia tão grande para mim no começo da Rebeca tá travando bastante o seu áudio. Mas você só vai ter isso? Ai, amiga, internet. Deixa eu ver aqui. Peraí, só um segundo. Vê se você consegue melhorar o seu sinal, Rebeca. Desliga o vídeo para tentar falar. Desliga o vídeo. Sim. Talvez desliga o vídeo, dê só no áudio, que aí acho que carrega menos. Melhorou? Sim. Pois é. Aí, uma das grandes angústias que eu tive no começo da faculdade foi justamente essa parte de achar que a única opção que eu tinha era ser uma psicóloga que fazia um atendimento individual e que tinha que ficar na clínica. Eu realmente não sabia que existia outras opções e depois, é claro, que eu descobri que é um campo tão grande que posso fazer tantas coisas, né? E eu só fico muito feliz de estar em contato com várias coisas e vários profissionais que mostram pra gente que não é da forma como a gente pensou. Então, eu só queria deixar meus agradecimentos e dizer que está muito perfeita essa mesa. Que bom, Rebeca, que você está com a gente aqui interagindo. Rapidinho, né? professora. Agora, só dar um aviso. Primeiro que nós estamos a quase 10 minutos de finalizar a apresentação. E o segundo aviso é para quem ainda não fez a chamada, que é o linkzinho que a Rebeca disponibilizou aí no chat, por favor, preencha antes de sair, porque senão vocês não vão receber o certificado, tá bom? Então, só isso, podem continuar. Eu queria ainda trazer algumas associações aqui, né, em torno do que está sendo discutido, né? A atuação em clínica, do ponto de vista daquilo que é mais tradicional dentro da história da psicologia, né? Uma área fundante aí do pensamento psicológico, ela é muito atrativa, ela é muito glamurosa. Ela é muito atrativa para a maior parte das pessoas, psicólogos e não psicólogos, né? Eu acho que tem esse lado do glamour, da atratividade, pelo interesse intelectual, da compreensão do psiquismo, das motivações humanas, de ter uma compreensão mais aprofundada, para além do aparente. Então, é muito interessante, é fascinante, a gente fica seduzido por isso. E eu acho que isso é uma marca bem importante do psicólogo, né? Que se interessa, sobretudo, por essa área. Mas isso também vem a outra parte que eu quero comentar, é que isso também vem junto com um certo exercício de poder. E aí eu acho que isso não é café pequeno. Isso é coisa muito importante que a gente tem que olhar criticamente. Por quê? Porque vem o exercício do poder de que você, como profissional, detentor de uma certa verdade psicológica, um conhecimento privilegiado, por assim dizer, veja bem, vai tudo aspiado, tá?
isso que eu estou falando. Você se defronta com outro ser que você, então, vai orientar, aconselhar, interpretar, pode ter várias ações lá, de diversas modalidades, mas que envolvem um certo exercício do poder. E isso também vem porque a psicologia clínica, ela surgiu no berço da medicina. Se a gente pegar lá a psicanálise, por exemplo, né, que é uma grande matriz do pensamento psicológico da clínica, o Freud era um médico. Ele discutia com médicos, seus seguidores eram médicos. Então, essa origem vai marcar também as atuações, o modo como a gente vê a área e reproduz as concepções sobre a área. Esse exercício do poder, um outro aspecto do exercício do poder, que nós devemos estar muito atentos para não cair no canto da sereia, né? Não entender o espaço de atuação como um espaço de imposição de poder, o que desgraçadamente muitos colegas ainda veem assim, né? Mas também tem a questão da subalternidade de tudo aquilo que é conhecimento paramédico, vou dar esse nome, que não é da medicina, que é conhecimento considerado complementar, que é conhecimento dentro do grande campo da saúde, mas que não é medicina, não é o saber médico. E aí há também as instituições onde o psicólogo, as instituições médicas, onde o psicólogo está subalternizado e sofre uma verdadeira violência simbólica, um assédio moral, muitas vezes, na sua relação com outros profissionais da área médica, em diversas especialidades. Então, é algo que nós precisamos ainda amadurecer, e acho que tem um amadurecimento que é emocional, que é afetivo, que é social, é uma inteligência até, se a gente quer chamar assim, uma inteligência social que a gente tem que adquirir para, a partir do conhecimento, a gente poder construir, de fato, e reconstruir um campo de atuação. Qual a melhor, penso eu, ferramenta para que a psicologia se reinvente de uma maneira relevante, legítima e com reconhecimento para a sociedade? É o conhecimento. É o conhecimento, né? É disponibilizar técnicas, teorias, metodologias, com criatividade, com fundamentação, né, que dialoguem com outras áreas, especialmente áreas das ciências sociais, especialmente, né? O Eduardo fez um doutorado, como eu, dentro da saúde coletiva. O mesmo programa. É uma área, assim, fantástica, que eu recomendo a todos, né? Quando eu descobri a saúde coletiva, me apaixonei, porque é uma área que a gente dialoga com antropólogo, com sociólogo, a gente transita por várias teorias, a gente conversa com vários profissionais, para construir esse campo da saúde em que o psicólogo habita e que está legitimado e que pode atuar com qualidade, né? A gente sabe, comecei falando do SUS na nossa fala introdutória aqui da mesa, vou terminar falando do SUS, que atualmente a gente tem um grande desafio, especialmente nas áreas de maior cobertura, mas aqui também, de trabalhar a qualidade dos serviços, a diversificação, né? Isso que o Eduardo mencionou várias vezes, promoção de saúde, educação em saúde. O psicólogo pode atuar na atenção básica em qualquer nível, mas de uma maneira criativa, fazendo aquilo que os artistas fazem, indo onde o povo está, né?
É ali que é o lugar de atuar, dentro daquilo que é possível, porque não tem certo nem errado no sentido do contexto. Todo contexto é contexto de aplicação, né? Então, eu me lembro de experiências em educação em saúde, em promoção em saúde, em que a equipe de saúde vai para onde? Para o campo de futebol de várzea, para trabalhar com o quê? Saúde do homem, prevenção na saúde do homem. Por isso que os homens vão jogar futebol no sábado de manhã, gente. Esse é o ambiente onde eles estão, eles se aglomeram. Então, e onde eles podem ser abordados e participar de diversas atividades, desde que você monte uma barraquinha lá e vá criando um espaço de diálogo, de desenvolvimento das chamadas tecnologias leves, que nós tanto valorizamos, que achamos tão importante para a atuação na nossa profissão, né? Está quase terminando o nosso tempo, a Tagna já falou, mas ainda cabem algumas considerações aqui. O Taiki está... Taiki, isso, Taiki, por favor, diga, você levantou a mão. É isso mesmo. E na a verdade, Sara também, depois do Taiki. Na verdade, Sara. okay. Na verdade, me veio uma dúvida, né? Eu não sou da psicologia, eu sou das artes cênicas, tipo, nada a ver, assim, né? Uma área totalmente diferente. Adoro. Tô fazendo pós-cinema, então eu adoro essa área, gente. Eu adoro. Acho que é sobre Pós-cinema. Eu pretendo fazer psicologia depois. Mas é que tem uma questão, né? Aqui nas artes cênicas em Brasília, a gente enfrenta uma questão de não ter sindicato, por exemplo, né? A gente não tem quem nos represente. E aí eu sinto que a gente cai também nesse lugar, né? Que eu percebi que vocês da psicologia aí, vocês não têm quem os represente, as represente, né? E aí eu queria saber, por exemplo, se existe um sindicato, existe algum aparato governamental estadual que assegura os direitos de vocês, que compra as brigas de vocês, né? Eu queria saber em relação a isso. Então, tá, que é assim, vou te explicar. Eu sempre falo, eu estava estudando, inclusive eu estava estudando sobre isso ontem, eu estou fazendo uma pós de cinema e produção audiovisual, e aí estava um módulo de produção, e o professor falando dos sindicatos, que a gente não pode economizar na produção, que tem que pagar o salário devido. E aí, assim, deixa eu explicar historicamente falando, né? A gente tem o Conselho de Psicologia, né? Tem o Conselho Federal de Psicologia, tem o Conselho Regional de Psicologia, que são regulamentados pela lei da psicologia no Brasil dos anos 60. Então, existe o Conselho de Psicologia, que tem uma função muito específica, né? As questões mais trabalhistas, pela legislação brasileira, são responsabilidade do sindicato. Enquanto o Conselho de Psicologia preza pela profissão, pela normatização, as questões mais trabalhistas, de piso salarial, o Conselho faz a fiscalização, a autuação. A parte mais trabalhista é função do sindicato. E aí, historicamente, aqui no Amazonas, a gente tem vários problemas em relação a essas questões de sindicato. Uma porque a profissão, ela veio para cá no final dos anos 90, a gente era uma filial do Conselho, a gente tinha um sindicato nos anos... Eu sou do século passado, né? No século passado, a gente tinha um sindicato que não atuava. Veio um novo movimento dos jovens, do pessoal da UFAM, do Denis e tal, e eles criaram um sindicato novo, e aí eles estão nesse processo de construção, né, de determinação do local deles de fala para lutar pela categoria. Mas eu acho que isso é um ponto muito importante, porque assim, a gente tem um conselho regional que atua na legislação, nas autuações, nas questões da profissão frente à sociedade, mas a gente precisa agora de um sindicato muito forte. E aí os meninos têm construído ao longo dos últimos anos. Têm brigado, têm construído chapas e tal, mas esse embate, né, que a gente fala do embate com o mercado, do embate com o empregador, de determinação de carga horária, de salário, é uma função do sindicato, e que a gente não tem isso muito forte ainda. Sim. Sara? Podemos ir fechando com a questão da Sara? Podemos, claro. Sim. Não, é só porque eu tinha dito anteriormente aqui no chat que eu já utilizei diretamente, né, o serviço do SUS em alguns outros estados, além daqui do Amazonas, né.
E, como eu disse, eu nunca, nunca tinha nem visto um psicólogo antes de entrar na faculdade. E só queria dizer mesmo que depois dessa mesa aqui, eu acho que é um novo rumo, é um novo olhar para nós, estudantes de psicologia, porque a gente sempre ouve, né, que a gente precisa buscar novas fontes de conhecimento além da faculdade, buscar outros, né, porque a faculdade não oferece tudo, mas assim, depois desse, eu acho que essa mesa realmente reforçou muito isso pra gente e dizer que depois disso com certeza a gente tem que correr atrás, acho que reforçou muito que a gente tem que correr atrás disso, até para que a gente consiga se posicionar em outros ambientes, poder reforçar a nossa presença, né, em vários âmbitos, e dizer que a psicologia é para todos, sim, mas que a gente tem que, essa nova geração, né, de psicólogos que vai surgir, a gente tem muito que correr atrás disso, que eu acho que é um ótimo caminho para a gente, e agradecer mesmo as falas de vocês, que foram maravilhosas e, assim, muito, muito importantes, muito necessárias para nós estudantes. Muito obrigada. Obrigada, Sara, pela participação, por esse seu depoimento. Eu volto a palavra para a Tagna, que eu acho que está já no horário da gente ir encerrando a mesa. Eu queria agradecer muito a participação da Tirza, do Eduardo, a equipe organizadora desse momento, mas outros se seguirão, fiquem com a gente, não nos abandone e vamos juntos, né? Porque nós temos muito a trabalhar ainda. Tagna. Bom, tá ligado. Eu queria agradecer a presença de todos, do professor Eduardo, professora Denise, da Tilza, de todos vocês, foi simplesmente incrível, foi de muito aprendizado, muitas reflexões, eu acho que surgiu várias mesas aqui para as próximas semanas de psicologia, várias matérias, enfim, discussões infindáveis aqui pra gente, que é da psicologia e também para as pessoas que não são da psicologia, né? Então, eu agradeço a presença de todas as pessoas que vieram de outros cursos e tudo mais. Esperamos que tenham gostado. Então, finalizamos essa mesa. Ela vai estar disponível, a gravação dela, no canal do YouTube do Capsico. Se vocês forem fazer alguma postagem, alguma coisa, por gentileza, marquem o Capsico, né, fazendo aquele merchan básico. E a presença para emissão do certificado, não esqueçam, ela está sendo controlada pelo formulário que está disponibilizado no chat. E esse formulário já vai encerrar, se a Rebeca já não tiver encerrado. Então, quem não respondeu, por gentileza, responda para que receba o certificado, tá bom? Eu vou retornar a palavra aos convidados, caso eles queiram dizer mais alguma coisa. E é isso, muito obrigada, até a próxima. Gente, só agradecer, muito obrigado a vocês pelo convite, obrigado, Denise, obrigado ao Vinícius por ter me perturbado para participar. Eu sempre só saio da minha toca para participar de eventos virtuais quando é o pessoal da UFAM. Muito obrigado a todos vocês que precisarem, vocês sabem que podem contar comigo. Denise, beijo grande. Tisa, também saudades de abraçar todo mundo. Sempre que puder, precisar, podem contar comigo. Beijo. Obrigada, gente, pelo convite, né? Espero ter contribuído para ampliar a visão de vocês enquanto futuros psicólogos, né? Deixo aqui também aberto, quando vocês estiverem, né, no processo de estágio, procurem o estado, né? Procurem um município. Eu não recebo, eu falo isso toda vez que aparece aluno lá, não recebo aluno de universidades particulares, porque eu sou servidora pública, né? Eu recebo alunos da UFAM, né, da UEA, eu recebo, tá? Então, período de estágio, querem Opa, conhecer olha o trabalho, aqui. querem conhecer o trabalho do psicólogo nas unidades, contem comigo também, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima. Muito bem, fiquem bem todos. Até a próxima. Seguimos juntos. Abraços.